Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Mundo Curioso, o canal que vai te levar a lugares incríveis e a descobertas fascinantes. No vídeo de hoje vamos explorar e descobrir a trágica história do transatlântico inglês Titanic, desde sua construção até o trágico acidente entre 14 e 15 de abril de 1912 e também o que aconteceu com o navio e os sobreviventes depois desse terrível dia. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar! A história do Titanic. O Titanic, um dos navios mais famosos e trágicos da história, foi construído durante um período de grande inovação e avanços tecnológicos na indústria naval. A construção do Titanic ocorreu durante a chamada Era de Ouro das viagens transatlânticas, quando os navios eram a principal forma de transporte internacional de passageiros e carga. A ideia de construir o Titanic surgiu como parte dos esforços da White Star Line, uma companhia de navegação britânica, para competir com outras grandes empresas de transporte marítimo, como a Cunard Line. A White Star Line pretendia criar um navio de luxo que oferecesse aos passageiros uma experiência de viagem sem precedentes, com conforto, elegância e tecnologia de ponta. A construção do Titanic começou em 1909 nos estaleiros da Harland & Wolff em Belfast, Irlanda do Norte. A Harland & Wolff era uma das maiores e mais renomadas empresas de construção naval da época. O projeto do Titanic incorporou uma série de inovações técnicas e de design que o tornaram único e impressionante para a época. Uma das características notáveis do Titanic era seu tamanho imponente. Ele foi projetado para ser o maior e mais luxuoso navio já construído, com uma capacidade para mais de 2.400 passageiros em 3 classes distintas, primeira, segunda e terceira. Além do tamanho, o Titanic também contava com tecnologias avançadas para a época, como um sistema de propulsão a vapor e turbinas que lhe permitiam atingir velocidades consideráveis. A construção do Titanic foi um processo complexo e demorado, envolvendo milhares de trabalhadores especializados, incluindo engenheiros, carpinteiros, eletricistas e metalúrgicos. O navio foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911 e, após vários meses de trabalhos de acabamento e testes, realizou sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, Inglaterra, em direção a Nova York, nos Estados Unidos. Tragicamente, apenas 4 dias após o início de sua viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1912. O desastre resultou na morte de mais de 1.500 pessoas, tornando-se uma das maiores tragédias marítimas da história. Após o naufrágio do Titanic, houve uma ampla investigação sobre as causas do desastre, que revelaram falhas em aspectos como a velocidade do navio, a falta de binóculos para os vigias e a inexistência de um número suficiente de botes salva-vidas. Essas lições influenciaram significativamente as regulamentações de segurança marítima e os padrões de construção naval que seguiram. Em resumo, o contexto de desenvolvimento e construção do Titanic foi marcado por uma época de inovação na indústria naval, onde a busca por luxo, tecnologia e prestígio se misturou com trágicas consequências. O Titanic continua sendo um símbolo duradouro de um momento crucial na história das viagens transatlânticas e da indústria naval como um todo. A construção do Titanic. O RMS Titanic foi um dos navios mais icônicos e notáveis da história da navegação, famoso tanto por seu tamanho imponente quanto pelo trágico destino que enfrentou durante sua viagem inaugural. Construído pela empresa britânica Harland & Wolff em Belfast, Irlanda do Norte, o Titanic representou um marco na engenharia naval e no design de navios de passageiros da época. O processo de fabricação do Titanic envolveu várias etapas complexas, desde o projeto inicial até sua conclusão. Aqui está um resumo do processo de fabricação. 1. Projeto e planejamento. O projeto do Titanic foi liderado pelo engenheiro naval Thomas Andrews. Ele trabalhou com uma equipe de designers e engenheiros para desenvolver os planos detalhados do navio. O objetivo era criar uma embarcação que fosse luxuosa, segura e capaz de transportar um grande número de passageiros. 2. Construção do casco. A construção começou em 1909 com a colocação do casco do Titanic, que era composto por uma estrutura de aço revestida por placas de aço rebitadas. A construção do casco envolveu o uso de enormes guindastes, soldagem e rebitagem, que eram técnicas comuns na época. 3. Divisão em compartimentos. Uma característica de segurança inovadora do Titanic era a divisão em compartimentos estanques. Isso significa que o casco foi dividido em várias seções separadas por paredes à prova d'água, o que teoricamente permitiria ao navio permanecer flutuando mesmo com múltiplos compartimentos inundados. 4. Instalações internas. O interior do Titanic foi projetado com luxo e conforto em mente.
Equipes de artesãos e trabalhadores especializados criaram salões elegantes, cabines suntuosas, restaurantes finos, uma piscina, um ginásio e outras instalações de entretenimento para os passageiros. 5. Montagem dos motores e sistemas. O Titanic foi equipado com motores a vapor que impulsionavam hélices gigantes. Os motores foram montados e instalados, juntamente com sistemas de eletricidade, aquecimento e ventilação. 6. Testes e acabamentos. Após a montagem dos principais componentes, o Titanic passou por uma série de testes, incluindo testes de mar e manobrabilidade. Os acabamentos finais foram aplicados, e o navio foi preparado para sua viagem inaugural. 7. Viagem inaugural e tragédia. O RMS Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912. No entanto, apenas 4 dias depois, ele colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Apesar da tragédia, o Titanic continua a ser um símbolo da engenharia naval e da história marítima. Seu processo de fabricação refletiu os avanços tecnológicos da época e as ambições de criar um dos navios de passageiros mais luxuosos e seguros da história. O trágico acidente. O trágico acidente do Titanic é um dos eventos mais marcantes da história marítima e continua a fascinar as pessoas até hoje. O RMS Titanic era um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros da sua época, construído para a White Star Line e lançado ao mar em 1912. No entanto, em sua viagem inaugural, o Titanic enfrentou um destino trágico que resultou em uma das maiores tragédias da história naval. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, em sua viagem inaugural para Nova York. Ele carregava a bordo cerca de 2.224 passageiros e tripulantes. Após alguns dias de viagem, em 14 de abril, por volta das 23h40, o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O impacto danificou uma parte significativa do casco do navio, levando à entrada de água em várias salas e compartimentos. Acredita-se que a construção do Titanic tenha contribuído para a tragédia. Embora fosse considerado inafundável por muitos, ele não tinha compartimentação estanque suficiente para suportar uma inundação tão extensa. Além disso, as práticas de segurança da época não eram tão rigorosas quanto as atuais, e o navio estava operando em alta velocidade mesmo em meio a relatos de icebergs na região. A falta de botes salva-vidas adequados também agravou a tragédia. O Titanic estava equipado com botes suficientes para apenas cerca de metade dos passageiros e tripulantes a bordo. Como resultado, muitas vidas foram perdidas devido à incapacidade de evacuar o navio com segurança. O naufrágio do Titanic teve um impacto profundo na consciência coletiva e na regulamentação da indústria marítima. A tragédia levou a uma revisão significativa das normas de segurança e à implementação de medidas mais rigorosas para garantir a segurança dos passageiros em futuras viagens. Além disso, as histórias de heroísmo e tragédia que surgiram do naufrágio continuam a ser contadas em livros, filmes e exposições, mantendo viva a memória daqueles que perderam suas vidas naquela fatídica noite de abril de 1912. Em resumo, o trágico acidente do Titanic é um lembrete sombrio das consequências de complacência, falta de preparação adequada e o impacto devastador que um único erro pode ter em uma escala tão grandiosa. A história do Titanic continua a nos ensinar importantes lições sobre segurança, responsabilidade e resiliência. As vítimas do naufrágio. O naufrágio do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, foi uma tragédia marítima que resultou na perda de mais de 1.500 vidas. As vítimas do Titanic eram passageiros e tripulantes de diversas nacionalidades, classes sociais e idades, e a maioria delas enfrentou um destino trágico naquela fatídica noite. Após o naufrágio, os sobreviventes foram resgatados por outros navios que responderam ao chamado de socorro do Titanic. Os sobreviventes enfrentaram dificuldades físicas e emocionais, muitos deles sofrendo de hipotermia, exaustão e traumas psicológicos. Eles foram levados para Nova York, no caso dos passageiros que foram resgatados pelo RMS Carpathia, e depois repatriados para seus países de origem. As vítimas do Titanic que perderam a vida foram, em grande parte, devido à falta de botes salva-vidas e equipamentos de segurança adequados, bem como a rapidez com que o navio afundou após colidir com um iceberg. Muitos passageiros não conseguiram acessar os botes salva-vidas a tempo, e as condições climáticas severas tornaram as chances de sobrevivência ainda menores. A tragédia do Titanic levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima e destacou a importância de ter protocolos de evacuação eficazes e recursos adequados para enfrentar situações de emergência em alto mar.
Além disso, o naufrágio do Titanic deixou um legado duradouro na cultura popular, com muitos livros, filmes e documentários explorando o evento e as histórias das vítimas e sobreviventes. Hoje, os destroços do Titanic estão localizados no fundo do Oceano Atlântico, a uma profundidade considerável, e tornaram-se um sítio de interesse histórico e científico. Homenagens às vítimas do Titanic continuam a ser realizadas, especialmente em datas significativas, como aniversários e aniversários importantes relacionados ao desastre. O resgate do navio. O resgate do Titanic, o famoso navio de passageiros que afundou em sua viagem inaugural em 1912, é um tópico que gerou debates e discussões ao longo dos anos. No entanto, até onde minha última atualização em setembro de 2021, o Titanic ainda não foi resgatado por várias razões importantes. Vou explicar algumas delas. 1. Condições subaquáticas complexas. O Titanic está localizado a cerca de 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, tornando as condições subaquáticas extremamente desafiadoras. A pressão nas profundezas é intensa e a escuridão é absoluta. Além disso, a corrosão e o ambiente extremo dificultam a exploração e recuperação de objetos. 2. Custos financeiros significativos. O resgate do Titanic exigiria tecnologia avançada, equipamentos especializados e uma equipe de especialistas em engenharia marinha, arqueologia submarina e outras áreas relacionadas. Esses esforços envolveriam custos enormes, que poderiam chegar a bilhões de dólares. 3. Preservação histórica e ética. Muitos consideram o Titanic um memorial às vidas perdidas e um local de descanso para as vítimas. Há preocupações éticas e morais sobre perturbar o local do naufrágio e potencialmente perturbar os restos mortais. Muitos argumentam que o naufrágio deve ser deixado intocado, como um tributo às pessoas que perderam suas vidas na tragédia. 4. Tecnologia e conhecimento limitados. Apesar dos avanços na exploração oceânica, ainda existem limitações tecnológicas que dificultam a exploração e o resgate de objetos em profundidades tão extremas. Além disso, o conhecimento necessário para realizar um resgate dessa escala ainda pode não estar completamente desenvolvido. 5. Riscos ambientais. Qualquer tentativa de resgatar objetos do Titanic poderia causar danos ao ambiente marinho e à vida aquática ao redor do naufrágio. A realização de tais operações também pode envolver riscos de derramamento de óleo e outros impactos ambientais negativos. 6. Propriedade e direitos. Questões legais e de propriedade podem surgir em relação a quaisquer itens recuperados do naufrágio. A quem pertencem os artefatos e objetos históricos retirados? Como essas questões seriam resolvidas? 7. Mudança de prioridades. Até o momento, as prioridades na exploração submarina têm sido mais focadas em pesquisa científica, preservação e documentação do naufrágio, em vez de um resgate completo dos objetos. Em resumo, enquanto o resgate do Titanic pode ser uma ideia intrigante e cativante, as complexidades técnicas, éticas, financeiras e ambientais envolvidas tornam essa empreitada extremamente desafiadora. Até agora, o foco tem sido mais na preservação do local do naufrágio como um monumento histórico e memorial, em vez de tentar recuperar todo o navio ou seus objetos. É importante observar que pode ter havido desenvolvimentos após minha última atualização em setembro de 2021, portanto, sugiro verificar fontes atualizadas para obter as informações mais recentes sobre esse assunto. Pós-naufrágio. Após o trágico naufrágio do Titanic em 1912, uma série de eventos significativos ocorreu, abrangendo tanto as consequências imediatas quanto as de longo prazo. O naufrágio do Titanic foi um dos desastres marítimos mais devastadores da história, com mais de 1.500 vidas perdidas. Imediatamente após o naufrágio, houve uma investigação completa para determinar as causas do acidente e responsabilizar os culpados. A investigação resultou em mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima, levando a melhorias nos procedimentos de evacuação, disponibilidade de botes salva-vidas, treinamento da tripulação e comunicação de emergência. Essas mudanças tiveram um impacto profundo nas indústrias de navegação e construção naval, com ênfase renovada na segurança dos passageiros e tripulação. Além disso, o naufrágio do Titanic teve um impacto duradouro na cultura popular. O evento inspirou uma série de livros, filmes, documentários e peças teatrais ao longo das décadas. O filme Titanic, dirigido por James Cameron, lançado em 1997, reacendeu o interesse mundial no desastre e se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos da história do cinema. Essas representações artísticas ajudaram a manter viva a memória do Titanic e a destacar as histórias de coragem, tragédia e sacrifício que emergiram daquela noite fatídica. Além disso, expedições subaquáticas foram realizadas para explorar os destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico.
Essas expedições forneceram insights valiosos sobre o naufrágio, ajudando a esclarecer as circunstâncias e os eventos que levaram à tragédia. Elas também contribuíram para a preservação e documentação do local do naufrágio como um importante sítio histórico. Em resumo, o acidente do Titanic teve um impacto abrangente nas áreas de segurança marítima, cultura popular e exploração subaquática. A tragédia serviu como um lembrete constante da fragilidade humana diante das forças da natureza e da importância contínua da segurança e da responsabilidade nas viagens marítimas. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!